Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro. Nesta semana, nós iremos trabalhar a parte introdutória da nossa disciplina, certo? E gostaríamos de agradecer a presença de vocês e desejamos uma boa sorte para nós no início de disciplina. Que seja aí um encontro bem proveitoso e vamos dar início ao nosso encontro de hoje. O slide traz aí o texto que fala: a natureza do trabalho docente é a mediação da relação cognoscitivista entre o aluno e os conteúdos das disciplinas escolares. Então, nós trazemos aí um conceito de didática, onde fala que o trabalho docente é a relação que existe entre a transmissão e a organização. No meio aí nós temos dois protagonistas, o aluno e o professor, certo? Então, esse processo didático, ele é construído através da mediação. O professor, ele cumpre o papel na didática como um mediador do conhecimento, que vai trazer os conteúdos programados das disciplinas a serem ministradas. Então, ensinar e aprender são duas facetas do mesmo processo. Por que ele coloca que ensinar e aprender são duas facetas do mesmo processo? Porque é uma atividade que requer uma situação de que tanto o professor quanto o aluno mantenha uma relação de sintonia, E isso que a gente podemos chamar aí de mediação. Então, a mediação do conhecimento vai fazer com que aconteça o processo do ensinar e do aprender. O ensino e a aprendizagem. O que é o ensino? O ensino nada mais é uma estrutura organizada, que seja ela uma estrutura de vida, organizada, planejada, ou o que a gente podemos chamar de ensino formal ou informal. Então, o ensino ele é a tarefa que a escola tem, que é o papel do educar. Para educar, nós temos que ter o educador e o educando, aonde vai ocorrer o quê? O processo de trocas essas que vão organizar o ensino-aprendizagem. A aprendizagem, ela é gerada por fatores de um momento, no qual a gente podemos chamar de aula, onde vai ocorrer uma interação, certo? Seja ela, como ele traz, em duas funções. Nós acabamos de dizer que pode ocorrer o ensino formal e o ensino informal. E ela chama aí de casual e organizada. Na casual, ela é o quê? Espontânea. Surge naturalmente da interação entre pessoas e com o ambiente em que vivem. No caso, quem são os protagonistas aí? A gente pode citar como exemplo de uma aprendizagem casual a família, o convívio familiar, os grupos culturais, as entidades religiosas que representam as religiões. Então, essa aprendizagem nós podemos chamar de casual. Ela acontece espontaneamente durante o processo de vivência, durante as experiências no decorrer da nossa vida. Já a aprendizagem organizada, ela é intencional.
né? Ela parte da influência de um sistema e ela é planejada. Ou seja, a escola, quando a gente fala escola, aqui a gente pode citar as escolas, as universidades, né? São as instituições de ensino que elas estão aptas a fazer com que a aprendizagem ela ocorra de forma planejada, ou seja, ela tem um direcionamento, ela tem uma organização, ela tem toda uma estratégia metodológica para que aconteça a aprendizagem. Então, nós trazemos aqui a questão do ensino-aprendizagem, unidade. Né? Ele traz aqui que o ensino não existe por si mesmo, mas com relação à aprendizagem. Então, assim, quer dizer que o ensino não pode ser separado da aprendizagem. Eles são dois termos que trabalham juntos. Não existe aprendizagem sem ensino e não existe ensino sem aprendizagem. A unidade entre ensino e aprendizagem ela fica comprometida quando? A gente fala que a aprendizagem ela vai ser comprometida, né? Os dois eles podem ser comprometidos quando o ensino se caracteriza pela a memorização. O que seria isso? Quando ele é pautado na questão que o professor, por exemplo, pode colocar um texto, né, e pedir para o aluno memorizar sem trazer um debate, sem trazer uma discussão, da qual vai contribuir para o que aconteça, o que a gente chama de processo de ensino-aprendizagem. Professor com postura de detentor de todo conhecimento. Ninguém é dono do conhecimento. O conhecimento ele é contínuo, ele é construído através do tempo. E isso nós podemos ver bastante quando traz a questão da postura do professor detentor de conhecimento dentro da teoria tradicionalista, certo? E também quando os alunos são deixados sozinhos, com o pretexto de que o professor somente deve facilitar a aprendizagem, não somente ensinar, né? Então, assim, o aluno, além de ser colaborador do processo ensino-aprendizagem com o professor, ele não pode construir conhecimento apenas sozinho, né? Tem que haver a interação da mediação entre professor e aluno, que é para que o conteúdo seja discutido, seja analisado, para que possa, de fato, ser consumado o processo de ensino-aprendizagem. Objetivos do trabalho docente. Assegurar aos alunos o domínio do conteúdo, ou seja, tirar dúvidas, gerar debates, criar condições e meios para que os alunos dominem métodos de estudo e trabalho intelectual visando sua autonomia. Que seriam essas condições? É a metodologia facilitadora, uma metodologia construtivista, uma metodologia que facilite o entendimento de conceitos. A gente sempre pode trazer essas condições na questão de troca de saberes, né? Aí nós vamos ver mais na frente na nossa disciplina que tipos de metodologias são essas. Orientar. Por que está destacado orientar? Porque esse é o papel do professor. Orientar o quanto o aluno pode criar ideias, pode avaliar conceito, pode transformar conceitos. Então, tudo isso são objetivos do trabalho docente que vão diretamente e indiretamente contribuir para que o aluno possa garantir a sua aprendizagem, no caso aí,
o professor facilitador do conhecimento. Marco conceitual. Olha aí esse organograma que foi montado, né, através dessa questão sobre a organização estrutural desse marco conceitual da didática. Referenciais teóricos. O que seriam os referenciais teóricos? Referencial teórico nada mais é do que uma série de obras literárias que são trabalhadas durante o processo de aprendizagem, né? O PPP, que é Projeto Político Pedagógico, e o PPC, que é o Projeto Político Curricular. Ambos trabalham em conjunto. Por quê? Porque ambos fazem parte da construção de um roteiro, do planejar. Lembrem lá daquele slide que fala da questão do planejamento, do ensino planejado, do ensino estruturado, né? E aí vem a condição de ação. A ação no caso, a gente pode chamar o ato de manifestação, o ato de dar aula, o ato de facilitar o conhecimento, de construir conhecimento. E aí esse PPC e esse PPP, ele gera uma situação concreta. No caso, é um documento que vai trazer um marco situacional, que são situações que podem acontecer durante o processo de ensino-aprendizado. E como é que essa ação, esse marco conceitual, essa ação desse organograma se articula junto? É justamente quando nós temos uma educação formalizada, uma escola formalizada, um município formalizado, um estado formalizado. No caso de vocês, do curso de licenciatura em matemática, nós vamos ter aí esses pontos chaves, né, que são esses dois documentos que vão formalizar o curso de vocês, que é o PPP e o PPC de vocês. E aí o Vasconcelos nos diz que é necessário que o professor tenha um referencial teórico que oriente na orientação e nas contradições e o desenvolvimento da prática. Lembre que lá no vídeo de apresentação da disciplina nós colocamos algumas referências que vão nortear justamente o professor, no caso eu, para com a ação de aula, de manifestação, essa ação operacional, que vão dar o suporte básico para que o professor possa ministrar aula. E o Vasconcelos ele fala sobre esse fortalecimento, que é necessário leitura, que é necessário conhecimento para que possa ocorrer de fato as contradições, né, e a orientação do processo de ensino-aprendizagem. Então, aí nós vamos ver sobre a operação, né, operação didática para efetivação de um processo intencional do ensino-aprendizagem. E nós vamos ver essa questão aí bem estruturada quando a gente fala de planejamento, de direção do processo de ensino-aprendizagem e de avaliação como produto final dessa ação importante. E aí, nesse primeiro quadradinho aí, que tem planejamento em cima, certo? Nós vamos ver relação entre os documentos que organizam a educação, e aí nós já falamos lá no slide passado deles, né? Sobre o PPP, sobre o PPC, sobre o PDT, todos eles são instrumentos que vão, no caso, organizar a educação formal. No caso, as escolas, né, os municípios, os estados e, enfim, a federação. Domínio dos conteúdos. Para planejar, eu tenho que ter domínio do conteúdo, porque
eu tenho que saber o que é que eu vou fazer, eu tenho que saber qual direção eu irei tomar diante a manifestação da aplicação do conteúdo, seja ele relacionado com o que? Com a prática social, pessoal, com os espaços de experiências, né? São os espaços que os meus alunos tenham ciência daquilo que está sendo trabalhado. Conhecimento e domínio de vários métodos de ensino e procedimentos didáticos. Olha aí que bacana, né? Domínio do método. Se eu vou usar um estudo dirigido, um estudo de caso, eu tenho que saber como é que ele funciona. Eu vou planejar, porém eu tenho que conhecer a metodologia que eu vou aplicar. Para quê? Para ter um produto positivo no final. Consulta e pesquisa de materiais diversificados para elaboração prévia das aulas, ou seja, eu vou fazer uma busca, um apanhado de materiais que vão me auxiliar e dar suporte ao planejamento das aulas. E aí nós chegamos aonde? Direção de processo de ensino-aprendizagem. Olha aí que bacana, né? Direcionamento. É bem aqui no centro aonde vai ocorrer a digitalização, né, dos conteúdos. O que é isso, né? A didática em prática. Conhecimento das etapas do processo de ensino. Isso aí é o que nós estamos construindo com vocês, que é essa etapa da licenciatura, da formação, no caso, formação pedagógica. Nós vamos ver a habilidade de expressar com as ideias com clareza, de forma acessível, partindo de uma linguagem que os alunos conheçam, uma linguagem facilitadora. No caso, eu não posso tratar com os alunos algo que eles não conheçam, né? Que eles não tenham acesso àquela linguagem. Tornar os conteúdos significativos, contextualizados e relacionados à prática social. Vocês veem que tanto no planejamento quanto na direção dos processos de ensino, né, vocês estão vendo aqui o cursor do mouse, ele bem aqui no planejamento ele traz uma relação com a prática social, e da mesma forma aqui, né, tornar esses conteúdos significativos, contextualizados. O que é contextualizar o conteúdo é quando eu exemplifico ele, quando eu trago uma situação, problema, quando eu trago algo que vai ser relacionado com ele, certo? Problematizar situações, trazer situações que podem ser resolvidas ali durante a aula, uma atividade avaliativa, por exemplo. Estabelecer relações coerentes com os estudantes. O que é isso? Estabelecer relações coerentes com os estudantes, relações que possam gerar um impacto, que possam ter clareza, que possam ter uma aprendizagem significativa. Estimular o interesse pelos estudantes, está ali incentivando o meu estudante, que é importante aquele conteúdo, fazer a sensibilização. E quando a gente fala de avaliação, que é um processo bastante importante, que a gente vai medir, né? Medir ali qual foi o tipo de avaliação, qual foi o resultado da avaliação dos meus alunos. E aí nós vamos falar em avaliação qualitativa e quantitativa. Lá na frente, quando nós chegarmos para falar sobre avaliação, nós vamos falar sobre avaliações. Que tipo de avaliação? Mas aqui ele traz verificação contínua quanto aos objetivos do rendimento das atividades. E aí essa avaliação ela tem que ser contínua durante toda a disciplina. Não posso julgar o meu aluno só por nota. E nós vamos trazer o nosso aluno para uma avaliação reflexiva sobre o conteúdo. Domínios de meios e instrumentos. Verificação das dificuldades para tomar decisões. Então, o processo de avaliação, ele fecha, ele amarra ali a questão do processo de ensino-aprendizagem, da geração desse processo de ensino-aprendizagem. Então, toda essa parte aqui, que nós acabamos de trabalhar ela é muito importante durante
a questão didática. É uma das partes mais importantes que vai trazer para a nossa discussão, certo? Então, o Libânio traz para nós que o processo didático assim desenvolve-se mediante a ação recíproca dos componentes fundamentais do ensino, os objetivos da educação e da instrução dos conteúdos, o ensino, a aprendizagem e os métodos, as formas, os meios, as organizações das condições de situação didática e avaliação. Então, essa citação ela amarra, né, tudo que a gente já falou aí no slide passado, né? Ela é uma reflexão desse papel do processo didático. E aí ele coloca conteúdo, o quê? Conteúdo é aquilo da qual está programado para ser trabalhado no currículo, no planejamento, né, nos documentos aí no PPC e no PPP e outros documentos da qual a gente já falou aqui também nesta aula. Método, como eu irei aplicar, né? E o objetivo, para quê? Para que eu irei ministrar aquela aula? Para quê? Para quem? Né? Então, todos esses 3 tópicos aí, eles vão fazer parte do planejamento didático, do planejamento de ensino, do planejamento do processo ensino-aprendizagem. E aí, pessoal, olha como a didática ela é maravilhosa, ela é sensacional, ela traz uma estruturação do trabalho docente. Qual é essa estruturação? Ela segue aí uma sequência de atos sucessivos e interrelacionados para atingir os objetivos, ou seja, ela existe um planejamento que é pensado e elaborado para atingir um fim, né, que é a consumação do processo de ensino-aprendizagem. E o trabalho docente ele é uma atividade intencional. Como eu disse lá no início, né, a atividade docente ela é planejada, ela é assegurada por uma situação da qual nós entendemos que ela, no caso, ela é efetiva. Né? Então, ela é uma atividade intencional, planejada conscientemente, visando atingir os objetivos previamente estabelecidos. Portanto, o que é esse previamente? É o plano de aula, o plano de ação, baseado em documentos legais de estruturação do curso, né, do sistema de ensino. Por isso precisa ser estruturada e ordenada, é por isso que ela tem uma cronologia a ser atingida. Né? Nós temos o planejamento, nós temos a escolha do conteúdo, a metodologia, os objetivos, os materiais didáticos, as referências bibliográficas, tudo isso vai amarrar, né, essa execução dessa atividade planejada. E aí nós vamos ver os métodos de ensino, os objetivos estabelecidos não se realizam por si mesmo, ou seja, o professor tem que ter o método necessário da qual ele vai colocar no seu plano para que esses objetivos sejam alcançados. Sendo assim, é necessária a atuação, ou seja, a organização de uma sequência de ações para atingir os objetivos. E aí ele traz aí, né, esse esquemazinho que traz aí conjunto de ações intencionais que vai gerar os métodos de ensino, que são justamente os procedimentos da qual o professor vai seguir para alcançar
os objetivos propostos no plano de aula, no planejamento, entre outros, né? Então, esses objetivos, eles são iniciados por verbos que têm procedimentos conceituais, atitudinais, né, que vão favorecer a questão do conhecimento do processo de aprendizagem do aluno. Princípios básicos do ensino. Então, esses princípios básicos, eles trazem aí, né, segundo o nosso slide, segundo todo o embasamento que nós estamos pautando aqui nesta aula, ele tem o quê? Ter caráter científico e sistemático, né? Ele tem uma expressão aí garantindo a questão científica na veracidade dos conteúdos. Sistemático por quê? Porque ele obedece uma cronologia, né? Ele obedece uma cronologia. Ser compreensível e possível de ser assimilado, deve favorecer ao ensino-aprendizado. Ele deve assegurar a relação conhecimento-prática. Ele assenta-se na unidade de ensino e aprendizagem, garantindo a solidez dos conhecimentos, levar à vinculação do trabalho coletivo, particularidades individuais. Então, esses princípios básicos, eles devem ser vistos pelo docente como um instrumento facilitador. O conteúdo, o professor deve ter domínio sobre ele. Como a gente já falou, a leitura do docente deve ser bastante importante, bastante efetiva nessa ação, porque nós temos que trazer um caráter de científico, né, de conhecimento científico, porque nós estamos falando de educação de fato efetiva, né, uma educação sólida, que vai formar, que é gerida por um currículo escolar, por uma ação. Então, tudo isso fazem parte dos princípios básicos de ensino. E aí nós trazemos a classificação dos métodos. Método de exposição pelo professor, ele pode ser o quê? Uma exposição verbal, demonstração, ilustração, exemplificação. Exposição verbal, um exemplo, conceituar. Conceituar, ela é um método de exposição. Demonstração, a gente pode trazer através de uma demonstração um experimento, né, de medição de a distância entre uma cidade para outra. Aí a gente usa um recurso tecnológico e mostra como funciona. Tudo isso é uma demonstração. Ilustração pode ser por fotos, pode ser o conteúdo, a figura concreta, no caso, a mostra de uma máquina, alguma situação ilustrativa concreta. Exemplificação, trazendo aí para a questão de exemplos, como a gente já tem citado exemplos aqui, né, para vocês. Tudo isso vai de método de ensino. E aí nós temos atividades dos alunos, e a atividade dos alunos ela é receptiva, embora não necessariamente ela seja passiva. Ou seja, os alunos não vão receber a informação, porém eles não são engessados, eles têm aquele diálogo com o professor e com o aluno, né? Diálogo professor e aluno. Método de trabalho independente. Para que o trabalho independente seja de fato um método pedagógico, é preciso que seja planejado em correspondência com os objetivos, conteúdos e procedimentos metodológicos, ou seja, o plano de aula. E aí, a ação, tarefas dirigidas, orientadas pelo professor, para que os alunos as resolvam de modo relativamente independente. Ou seja, o professor já tem manifestado, né, a ação administrativa de gerenciamento de conteúdos, e o aluno vai, através do seu aprendizado, resolver independentemente a atividade. Método de elaboração conjunta.
conversa didática, direta ou indireta, questões formuladas com o intuito de estímulo, raciocinar, incitar os alunos a observar, pensar, duvidarem e tomarem partido. Ação, forma de intenção ativa entre professor e aluno. Então, é uma ação conjunta, uma ação colaborativa do processo do ensino-aprendizado. Método de trabalho em grupo. Nós temos exemplos, debate, né? Nós temos os grupos de verbalização, os seminários. E aí eles vão gerar o quê? Uma ação. Qualquer que seja o procedimento, os trabalhos devem desenvolver a capacidade de verbalização dos alunos, ou seja, de fala, né? De colocar o aluno para construir o conceito, para desenvolver uma atividade relacionada à prática, né? Finalidades principal é obter a cooperação dos alunos entre si na realização de uma tarefa. Um ponto bastante importante que nós temos que ter quando trabalhar em grupo, não permitir que se formem grupinhos da qual a gente sabe que os alunos tenham mais habilidades de desenvolver ideias, né? Desenvolver atividades com mais facilidades e deixar outros com menos facilidades isolados. Nós temos que tentar mesclar, né? Nós temos que ser bastante observadores para não estar excluindo ninguém. Os caráteres transitórios, ou seja, deve ser empregado eventualmente conjugado com outros métodos, ou seja, deve ter uma ação antes que seja encaixada no método de trabalho em grupo. Atividades especiais, nós temos estudo do meio, jornal escolas, assembleias, visitas técnicas, no caso a gente citou aí visitar museus, teatros, passeio, biblioteca, são aquelas que complementam o método de ensino, ou seja, são atividades complementares, da qual ele já tem passado por uma ação, né, toda de fundamentação, de conceituação, que vai gerar o quê? Em uma atividade de planejamento, de execução e exploração dos resultados e da avaliação. E aí o Libânio diz que não há método único de ensino, mas uma veracidade de métodos cuja escolha depende dos conteúdos da disciplina, das situações didáticas específicas e das características socioculturais dos alunos, certo? Então, como eu já tinha falado, não vai existir um método pronto e acabado. O que vai acontecer é que cada turma, cada situação, ela vai ter um momento de reflexão da prática do docente. Então, por hoje nós encerramos esse nosso primeiro encontro, certo? E agradecemos a presença de todos. E tem um fóruzinho lá, vocês vão participar, fórum avaliativo, vocês vão ler um texto apresentando conceitos sobre didática, métodos e atividade bem bacana para a gente poder aprofundar os conhecimentos de hoje, que nós trabalhamos hoje. Agradeço a presença de todos e até a próxima aula.